Nesta videoaula, nós daremos continuidade às nossas discussões sobre as figuras retóricas. Na videoaula anterior, nós iniciamos os nossos estudos acerca da retórica, procurando entender melhor o que significa aquilo que aparece nas gramáticas tradicionais e normativas como figuras de linguagem. Nós vimos então, nessa primeira videoaula sobre esse tema, que a retórica deve ser associada à linguística. E, para isso, devemos partir de um pressuposto radicalmente diferente do das retóricas tradicionais, que se pretendiam artes. Para essa ligação entre a retórica e a linguística, não temos a retórica tradicional, tal como a reconhecemos por meio de seu mito fundador, que foi apresentado na nossa videoaula anterior. Também não temos a linguística tal como foi constituída no curso de Linguística Geral de Saussure. O que se faz agora é descrever o que ocorre no discurso oral ou escrito e que escapa da intenção consciente do enunciador. Busca-se, então, descrever uma competência retórica inconsciente à maneira da competência linguística postulada por Chomsky. Ou seja, o que se quer estabelecer é um construto teórico responsável pela discursivização. Nós vimos também que isso significa que não se almeja mais construir uma retórica entendida como uma estratégia consciente visando a produzir determinados efeitos no auditório, mas busca-se analisar a retoricidade de toda operação de linguagem. Essa análise só é possível porque se desenvolve no âmbito da linguística, que absorve o que é pragmático e o que é discursivo. O que é pragmático corresponde aos usos que fazemos diariamente de nossa língua, e o que é discursivo considera o sensível, o afetivo da linguagem. Dessa forma, qualquer ato de linguagem tem uma dimensão figurativa e argumentativa, o que significa que a figuratividade e a argumentatividade estão intrinsecamente associadas e que, por conseguinte, a persuasão é da natureza mesma, é da natureza própria da linguagem. Podemos ilustrar essa concepção mostrando que o nosso modo convencional de falar pressupõe metáforas das quais dificilmente temos consciência quando falamos. Segundo Lakoff e Johnson, num trabalho de 1980, o sistema conceitual estabelecido e formulado na própria percepção da realidade em que vivemos diariamente é amplamente metafórico, uma vez que recorrentemente, ainda que sem consciência, usamos um determinado domínio conceitual, mais básico e mais concreto, para nos reportarmos a um outro domínio conceitual mais abstrato. Dessa forma, podemos observar alguns exemplos que mostram uma metáfora diária do tipo tempo é dinheiro. Então, nós temos ocorrências do tipo consumir tempo, gastar tempo, poupar tempo. Nós dizemos também perder tempo, investir muito tempo na elaboração do projeto, ou ainda podemos dizer esse projeto me custou muito tempo. Então, são todos exemplos que identificam uma metáfora do dia a dia, que é a metáfora tempo é dinheiro. Nessa mesma linha, nós podemos usar outras metáforas em nossa vida diária, como, por exemplo, argumento é guerra, ou ainda sexo é comida, e assim por diante. De acordo com esse conhecimento, nós vamos realizar uma discussão que nos leve também nesta videoaula à dimensão figurativa da retórica. Para isso, nós discutiremos a distinção da teoria da argumentação, por um lado, e da teoria das figuras, por outro, naquilo que era um único conjunto. Dessa forma, nós teremos mais condições de entender adequadamente aquilo que aparece nos materiais didáticos como uma lista de figuras de linguagem. Para isso, é importante reconhecer que a lógica trata dos raciocínios necessários,
ou seja, aqueles cuja conclusão decorre obrigatoriamente das premissas enunciadas e que corresponde ao que é mais útil, ao que é mais adequado e etc. Por sua vez, a retórica ocupa-se dos raciocínios cuja conclusão é provável, é possível, mas não necessária. Ela versa não sobre o que é verdadeiro, mas sobre o que é preferível num dado momento para determinada comunidade. Para Meyer, a unidade sobre a qual se debruça a retórica é o discurso, manifestado pelos textos, quando discute o que é provável, o que é incerto, o que é contestável, quando apresenta o que poderia ser diferente ou mesmo poderia não ser. Dessa forma, a retórica tem por objetivo uma discursividade diferente daquela examinada pela lógica e visa a estabelecer uma negociação da distância entre sujeitos, no sentido de que ela produz efeitos pragmáticos e passionais. Por exemplo, efeitos que têm a ver com ameaça, com indignação, com apaziguamento e assim por diante, com vistas a conseguir a adesão a uma tese que se pretende comum entre o que produz o texto e aquele que recebe esse texto. Dessa forma, o enunciador leva em conta o questionamento do outro, para que ele possa ser persuadido. Isso põe em questão a dimensão sensível da linguagem. A retórica antiga estudava 5 operações: a invenção, a disposição, a elocução, o desempenho do orador e a memória. A invenção corresponde ao ato de encontrar argumentos e não de inventá-los. Esses são lugares comuns, como, por exemplo, o argumento da quantidade, de acordo com o qual o que é mais é melhor. A disposição, por sua vez, é a operação em que se dispõe os argumentos numa sequência. A elocução é a combinação linguística do discurso, ou seja, é a textualização. Mais tarde, muitos autores começam a fazer uma distinção no que era um conjunto indissociável no âmbito da retórica, e começam a colocar de um lado uma teoria da argumentação que levava em conta as operações da invenção e da disposição, onde estariam os elementos destinados a convencer e a persuadir. Ou seja, temos a topologia. De outro, havia uma teoria das figuras, que se ocupava da elocução, no caso, a tropologia, ou a teoria dos trópicos. A palavra grega tropos significa direção, maneira, mudança. No caso da linguagem, pensa-se em mudança de sentido, de orientação semântica. Assim, começou-se a pensar em 2 retóricas, a retórica da argumentação e a dos tropos. Ao longo da história, então, houve uma restrição da retórica, primeiramente amputou a teoria da argumentação e da composição, e ela ficou restrita à teoria da elocução. Depois, a elocução reduziu-se a uma tropologia, ou seja, a uma teoria das figuras. Segundo Cícero, no De Oratore, 4 são as qualidades da elocução. Nós temos a correção, a clareza, a ornamentação e a adequação do discurso às circunstâncias. Veja que as 3 primeiras características da elocução estão a serviço da quarta. São elas que criam, então, a adequação. Isso significa, por exemplo, que uma qualidade como a correção não é uma qualidade intrínseca à língua, mas depende do tipo de discurso, ou seja, depende dos gêneros. Assim acontece também com a clareza, que tem um papel, então, fortemente discursivo. Não cabe, nesse momento, discutirmos e estudarmos todas essas características da elocução. Queremos chamar atenção, na verdade, para a ideia de ornatos, entendida como embelezamento da linguagem com figuras, com tropos. A figura era vista, então, como um enfeite,
e, como tal, como todo enfeite, desnecessária, assim como um luxo do discurso. Com isso, esvazia-se a dimensão tropológica da retórica de sua função argumentativa. Comecemos por entender o significado de ornatos do latim para entendermos, consequentemente, como essa separação que acabou de ser apresentada entre as figuras e a argumentação não é uma separação adequada do ponto de vista teórico. O ornatus latino corresponde ao grego cosmos, que é o contrário do caos. Ornamentum significa, então, aparelho, tralha, equipamento, arreios, coleira, armadura. Só depois quer dizer insígnia, distinção honorífica, ou seja, enfeite. Então, no De Bello Gallico, a passagem que está transcrita em latim deve ser traduzida como navios equipadíssimos de todo tipo de arma. Então, ornatos aqui não significa enfeite, significa equipadíssimos. Ou seja, o sentido inicial de ornatos em retórica não era enfeite, mas bem argumentado, bem equipado para exercer sua função. O que quer dizer que não há uma cisão entre argumentação e figuras, pois as figuras, exercem sempre um papel argumentativo. O ornatus, no dizer de Vieira, é a ordem das estrelas, mas é ordem que faz influência, não é ordem que faça favor. Ela faria apenas um favor se fosse uma ordem específica de enfeite, um sentido específico de enfeite. A retórica airênea diz que a ornamentação serve para realçar, para enriquecer aquele que se expõe. Não podemos esquecermos, no entanto, de que a própria palavra argumento é formada com a raiz argo, que significa fazer brilhar, cintilar. Argumento, então, é o que realça, o que faz brilhar uma ideia, assim como figura no sentido de ornamentação. O nosso aprendizado das figuras de retórica, no entanto, está preso ainda a um período em que a retórica era uma relação de figuras. A gramática expositiva, como por exemplo a de Eduardo Carlos Pereira, assim conceitua o anacoluto enquanto uma figura. É a figura de sintaxe em que um termo se acha solto na frase sem se ligar sintaticamente a outro. E entre os exemplos, nós temos a seguinte passagem de Vieira: os 3 reis orientais que vieram adorar o Filho de Deus recém-nascido em Belém. É tradição da igreja que um era preto. Veja que o problema aqui é que a figura era apresentada como uma operação formal, sem que se mostrasse o sentido que ela traz para o discurso, para o texto, quando na verdade nós sabemos que as formas da língua existem para produzir um determinado sentido. As figuras, então, são operações enunciativas para intensificar o sentido de algum elemento do discurso, ou seja, elas são mecanismos de construção do discurso. Para entender isso, é preciso vê-las dentro de um contexto mais amplo e não simplesmente em enunciados pontuais e em frases curtas. As figuras são operações enunciativas de intensificação e também de atenuação dos significados apresentados no discurso. Por isso, as figuras têm sempre uma dimensão argumentativa. E isso é muito importante para que nós tenhamos um entendimento profundo e adequado das figuras de linguagem. Elas estão, então, a serviço da persuasão, que constitui a base de toda a relação entre enunciador e enunciatário. Até a próxima aula.